Fala família, tranquilidade? Olha só, hoje a gente vai ver um pouquinho de uma obra, né, que ela é bastante importante ali da época medieval, né? Bastante importante porque já caiu algumas vezes na Unesp e tal, costuma cair nos vestibulares, certo? Que é o Alto da Barca do Inferno. No título do vídeo provavelmente está breve noção do Alto da Barca, mas é uma brevíssima noção, pra gente ter uma ideia do que é que se trata, né? É uma espécie de resumo, né? Mas é uma espécie de resumo baseado em falas que eu tirei do texto, das personagens, né? Em falas que eu tirei do texto que são bastante representativas, né? De como é cada personagem, como é construída cada personagem. Lembrando então que, olha só, o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. O Gil Vicente, que é considerado aí o pai do teatro português, né? É considerado o pai do teatro português porque não tem assim registro, né, de algum teatro originalmente em língua portuguesa que tenha sido feito antes das produções do Gil Vicente, beleza? Então por isso a gente considera ele como o pai do teatro português, né? Ele está num contexto, ele é humanista, beleza? Ele está num contexto ali de humanismo. Lembrando que o humanismo é um período de transição, certo? Lembra? Estava antes, assim, na Idade Média, uma mentalidade teocêntrica, né? Deus basta para explicar as coisas da natureza, para explicar as coisas da sociedade, certo? Depois a gente vai ver que a percepção de mundo, a concepção de mundo, ela vai ser uma concepção antropocêntrica, não é mesmo? Antropocentrismo, ser humano no centro. Pô, significa que os caras vão parar de acreditar em Deus? Não é isso que significa, certo? Significa que vai ter um deslocamento, né, do lugar, digamos assim, deslocamento, né, da ideia de como o conhecimento ele deve ser feito, né? A gente vê, por exemplo, que no período depois da Idade Média, quando é esse período do antropocentrismo, né, a gente vê que começa-se a chamar a Idade Média como a Idade das Trevas, né? Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. Mas por quê que fala isso? Fala porque assim, porque não teve avanço do conhecimento e tal. Mas isso aí também não é bem isso, né? Digamos que o tipo de conhecimento antropocêntrico que se preza na Idade Moderna, né, que se preza depois da Idade Média, esse tipo de conhecimento de fato não tinha tanto espaço na Idade Média teocêntrica, certo? Já que ela era teocêntrica. Mas tem um avanço de um conhecimento teológico, certo? Há a construção de conhecimento. O que vai estar mudando, saindo da Idade Média, o que vai estar mudando é essa percepção de mundo, beleza? Vai sair então do teocentrismo e ir para o antropocentrismo. Para fazer isso, vão combater então esses valores que dizem que Deus basta para explicar a natureza, para explicar a coisa da sociedade, certo? Vão combater como? Vamos voltar lá para as referências na antiguidade clássica, que era um outro período que é fortemente marcado por essa postura antropocêntrica, beleza? Então, essa retomada breve aí, né? A gente está falando, quando sai da Idade Média, a gente começa a falar então de um período que é marcado pelo antropocentrismo, pelo retorno a autores e ideias da antiguidade clássica, certo? Que ideias são essas? Basicamente a ideia de que o que é racional, a razão, pensar o mundo de forma racional, colocando dessa forma, né? Pensar o mundo de forma racional, tentar entender a lógica, né, por trás das coisas, a lógica que ela é aprendida, que você consegue entender ela a partir do pensamento racional, saca? Essa forma de lidar com o mundo, de pensar sobre o mundo que deve prevalecer. Beleza? Então isso vai estar na produção filosófica, vai estar na produção, né, de textos sobre política, certo? É um período aí nessa Idade Moderna que a gente tem, por exemplo, lá o Maquiavel escrevendo, né? Vocês já devem ter visto ali em filosofia, certo? Qual que é a brisa? Que é assim, tem até um trecho interessante
né, que uma vez caiu numa questão da Unesp, um texto, um trecho do Príncipe, do Maquiavel, que ele fala exatamente isso, né? Não estou dizendo que Deus não rege coisas. Eu não estou dizendo que o acaso não rege as coisas também, por exemplo, certo? Mas, ele fala, olha que interessante, ele fala assim, mas para não quebrar o próprio princípio do livre-arbítrio, né? Que se eu tenho essa religiosidade, eu tenho que respeitar essa ideia, essa religiosidade da Igreja Católica Apostólica Romana, hein? Se eu tenho essa percepção de mundo, então eu teria que respeitar a ideia de livre-arbítrio, certo? Então, para respeitar essa ideia, digamos que metade das coisas é regimento de Deus e é regimento do acaso, e a outra metade das coisas é regimento do ser humano. Que aí é como o ser humano se estrutura, que é como a sociedade se estrutura, como as pessoas se relacionam. Saca? É bem por aí, né? Então você vê a percepção de mundo passando por uma transição. E essa transição é o que caracteriza, né, o humanismo. Beleza? Porque quando a gente fala em humanismo, a gente... olha que interessante. Antropocentrismo não é ser humano no centro, não é homem no centro, né? E humanismo? Sacou? Isso é o que marca, né, esse período de transição. O humanismo é entendido, então, enquanto um período de transição, certo? Por quê? Porque uma mudança não acontece de uma hora para outra, né? Tipo, a gente vê que é um processo, toda mudança é um processo. Ela acontece de forma gradativa, certo? Mesmo as mais bruscas, ela tem um processo de acontecimento, não é assim, né? E justamente porque não é assim, que é importante a gente perceber como que nesse período aí do humanismo, então, a gente tem tanto características marcantes, fundamentais, que caracteriza a produção cultural da Idade Moderna, do Renascimento, certo? Quanto a permanência também de alguns valores, de algumas características da Idade Média, que é o que a gente vai estar vendo justamente aí nos textos do Gil Vicente, por exemplo. E a gente fala, né, ele é um autor humanista, assim, marcadamente humanista, porque ele já demonstra uma preocupação com esse movimento, né, de o ser humano se colocar para entender as questões da ética, da moral e etc. Ao mesmo tempo que ele critica alguns membros de várias camadas da sociedade nas obras dele, certo? Principalmente nos autos de moralidade, que é o caso aí do Alto da Barca do Inferno, certo? Que é esse auto de moralidade, justamente fazer uma reflexão ali sobre os comportamentos, sobre os costumes, sobre como as pessoas se comportam, né, num determinado momento ali. Beleza? E é justamente isso que ele vai estar discutindo. E aí, estabelecendo essa crítica em várias camadas da sociedade, inclusive membros da igreja. O que não significa que ele vai estar criticando com essa força, não significa que ele vai estar criticando a igreja em si, a instituição em si, certo? Ele é um autor humanista, ele está ali nesse período de transição, algumas características fundamentais do que vem a ser o Renascimento depois já se apresenta na obra dele, mas tem muitas características que ele mantém da Idade Média, porque ele tem uma formação medieval. Beleza? Então, a gente vai ver aí lendo. Vamos fazer uma contagem bem rápida em alguns momentos, que muitos dos trechos, muitos dos versos aí desse teatro, certo? Dessa obra dramática aí, desse teatro, o metro é medida velha. Lembra? Medida velha? Redondilhas, maior e menor. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Se não lembra muito bem disso, também volta, né, rever aí esse conceito aí do metro.
que é bastante importante quando a gente pensa nas formas fixas, beleza? Que são muito vastamente e foram muito vastamente utilizadas em algumas maneiras de entender a arte, de entender a literatura. Beleza? E essa é uma característica, por exemplo, a medida velha aparece bastante na obra dele. Outra característica, né, é justamente os temas que ele vai estar tratando e tudo mais. Enfim, olha só, vamos entrar então, vamos ter essa brevíssima noção aí do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, por curtos trechos retirados da obra. Esse arquivo vai estar no Drive, certo? Vai estar no Drive, na parte de literatura lá das matérias, né? E vamos lá. Ó, lembrando, então, aqui se trata de um gênero dramático, se trata de um texto feito para ser encenado. Se é feito para ser encenado, como que vai se configurar esse texto? Vão ter personagens que vão contracenar, certo? Interpretadas por atores e atrizes que vão estar contracenando, que vão estar obedecendo a um determinado roteiro, a falas, e que vão estar se comportando, que vão estar atuando numa determinada configuração espacial, de espaço, certo? Então você tem ali o palco, por exemplo, você tem a constituição ali da ambiência, do ambiente, certo? Pô, tem um exemplo, né? Estamos fazendo uma peça aqui agora que está abordando uma DR de um casal. E aí, onde que está acontecendo? É importante saber onde que está acontecendo essa DR. Está acontecendo, sei lá, no meio da rua. Uma cena deplorável, horrível, né? Nossa, pesado, né? Mas enfim, é isso. Aí a gente pensa assim, tá, mas como que é esse lugar? Como que é essa rua? Como que... Enfim, beleza? Que é para dar justamente a matéria, né? O lugar assim, onde vai se desenrolar as ações. E vão se desenrolar as cenas, enfim. Mas olha só, vamos lá então. Muito importante começar já dizendo também quais são as personagens. E as personagens do alto são o diabo, o diabão aí, o companheiro do diabo, que fica ali pertinho dele, não tem muita fala, o anjo, o fidalgo, que é um nobre, né? É um nobre, enfim, é um nobre não tão estupidamente nobre assim. O onzeneiro, que é uma profissão semelhante a um agiota. O parvo, que a gente pode entender o parvo aí como um indivíduo bobo, né, tolo, simples, enfim. O sapateiro, o frade, membro da igreja. Bris da Vaz, alcoviteira. A alcoviteira seria uma gerente de negócios de prostituição ou ligada a práticas consideradas fraudulentas com remédios de cura. Olha só. Judeu, a gente vai ver, inclusive, que tem um caráter aí um tanto bastante antissemita num determinado momento, quando fala do judeu, né? Quer dizer, bastante preconceituoso, certo? Que acaba incorrendo em muitos estereótipos e assim, que demonstra uma certa raiva, né? Que se nutriu durante muitos anos e muitos séculos, inclusive. Corregedor, que é uma espécie de juiz que representa o rei em cada comarca, no caso de Portugal, certo? Um procurador, um enforcado e o último personagem, na verdade, são 4, que são os 4 cavaleiros, certo? Essas são os personagens, então. E aí, o que desenrola, certo, nesse texto aí? O desenrolo desse texto aí é as personagens estarem chegando, depois que morreram, estarem chegando entre a barca do inferno e a barca do céu, certo? Entre o diabo e o anjo, para saber para onde que vai, beleza? Então aí vai lá ver, tipo, o que a pessoa foi, o que ela fez,
e descobre, vê se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Então isso aí é o que dá sustentação pro que desenrola. Então vamos lá, as personagens aí, vamos ver as personagens mais importantes então. O Fidalgo, o que marca? Pessoal, uma coisa bastante importante, né? Uma característica fundamental aí nessas obras do Gil Vicente, principalmente Autos de Moralidade, e no caso aí o Alto da Barca do Inferno, fundamental é que é todo composto de alegorias, né? Se ele está querendo discutir uma questão de moral, uma questão de ética, enfim, de como as pessoas se comportam, dos costumes, né, de uma determinada daquela sociedade e tal, se é isso que busca discutir, então nada mais natural que ele vai discutir certos valores, né? Para bem e para mal. Então quando eu falo assim, o que é uma coisa muito marcante, que marca e dá muita sustentação, né, para o desenvolvimento desse texto aí, é a questão da alegoria. O que é alegoria? Alegoria é um símbolo, é uma imagem que tem um significado, né, que representa alguma coisa abstrata. Dá um exemplo. O agiota, quando ele chega e ele está com uma bolsa cheia de moedas, ou com o bolso cheio de moedas, enfim, está representando a ganância dele, certo? Tá aí a alegoria, né? Esse bolso cheio de moedas representa ganância. Essa imagem do bolso cheio de moedas tem como significado, como fundo, a ganância, uma representação da ganância, certo? E é justamente o que está sendo criticado aí? Justamente a ganância, né? Com base em valores que vem, assim, que justamente vem de uma ética cristã da Igreja Católica, certo? Apostólica Romana. Então vamos lá, o Fidalgo. O que marca a presença do Fidalgo aí, né? Arrogância e vaidade, beleza? É isso que está sendo representado. Vamos ver o trecho. O anjo diz assim, pessoal, olha só, o texto completo também é um texto que não demora muito também de ser lido, né? Vários trechos bastante importantes, eu recortei, peguei alguns aqui, só que também se ler o texto completo no original, né, vai estar lá, beleza? Texto no original, assim. Lembrando que muito tempo atrás, essa língua portuguesa, muito do que a gente lê no texto original aí do Alto da Barca do Inferno, né, a gente vê que é um português que ainda dá uma certa dificuldade, né? Que ainda se assemelha, tem muitas características próximas daquele galego português, certo? Que a gente viu lá no trovadorismo, beleza? Então vai ter em duas versões aí. Vai ter uma versão que ela vai estar com um vocabulário, né, enfim, atualizado, mais para sentido de eficiência mesmo, para ler, entender do que se trata e tal. Fidalgo, arrogância e vaidade. Vamos para o trecho. O anjo, para vossa fantasia, vaidade, muito pequena é esta barca. E o Fidalgo disse: para senhor de bom nome, não há aqui mais cortesia? Vem a prancha e atavio, a prancha e apetrechos para se subir para o barco, né? Levai-me desta ribeira. E o anjo: não vindes cá a pensar de entrar neste navio. Aquele ali vai mais vazio. Ali a cadeira entrará, o rabo caberá, e todo o vosso senhorio. E eis ali mais espaçoso vossa fumosa senhoria arrogante, certo? A pensar na vossa tirania contra o pobre povo queixoso. E porque de generoso desprezaste os pequenos, achar-vos-ei tanto menos quanto mais foste fumoso, quanto mais foste arrogante, né? E justamente, né? Esse é o trecho que está representando qual é a justificativa do porquê o Fidalgo, quando chega e fala: para um senhor de bom nome que nem eu aqui não tem nenhuma cortesia, né? Não tem como eu entrar aí, me leva aqui dessa bagaça, deixa eu ir pro céu. E aí o anjo fala: você vem cá achando que você vai entrar aqui de boa, aquele navio lá tá mais vazio, não cabe, você não cabe aqui.
com a sua arrogância, sua fumosidade. Tá certo isso? Fumosidade. Você desprezou os pequenos, né? E você é tão pequeno quanto você. Você é tão grande quanto você é arrogante. Você é estupidamente arrogante e você não cabe aqui. Então você vai pro inferno, certo? O Onzeneiro é uma personagem condenada aí pela avareza. Há um trecho ali que é o seguinte, o diabo, né? Ora, muito me espanto por ver, não vou salvar o dinheiro. Tipo assim, porra, você achou que dinheiro era tudo, né? Que coisa, não é mesmo? Chega aqui e parece que não serve aí o teu dinheiro. Aí o anjo diz assim, pois quanto a mim, muito fora estou de te levar para lá. Aquela outra barca te aceitará. Ali vai quem enganou. Quem enganou? Que nem você. Eu, Zeneiro, por quê? E o anjo, porque esse bolsão, safado, ocuparia todo o navio. E o Zeneiro, jura a Deus que vai vazio. O anjo, não no teu coração. Quer dizer, a avareza aí é representado tanto por uma questão tipo, de manter o dinheiro, quanto por uma questão justamente que está na mente do onzeneiro aí no caso, né, do sujeito. O cara tem uma avareza muito forte, o anjo diz, aqui isso não cabe, vai pro inferno. E olha só que interessante, gente, o parvo. O parvo é aquela personagem que é um ninguém, um pequeno, né, como é colocado no texto. Aquela personagem que tem um modo de vida simples, que é bobo, que é tolo e tal. Olha lá, sujeito simples que, ao viver de tal modo, sequer chegou perto do pecado. E o que está sendo, o parvo representa aí, né, a alegoria que está aí por trás do parvo, é justamente essa representação dessa suposta. A gente vai pensar nisso um pouquinho melhor daqui a pouco, hein? Mas essa suposta simplicidade, essa suposta bobice aí, certo? Que faria ele ser inocente a ponto de sequer pensar no pecado. Aí o trecho é o seguinte, o parvo, né? Quer-me passar além? E o anjo, quem és tu? Talvez alguém. Tu passarás se quiseres, porque em todos os teus afazeres, por malícia não erraste. Da tua simpleza te bastastes, para gozar dos prazeres. Espera, no entanto, aí, veremos se vem mais alguém, merecedor de tal bem, que deve entrar aqui. Olha só. Por que é que o parvo é a primeira personagem que é permitido de entrar na barca do céu? E aí o anjo dá a seguinte justificativa. Porque você não errou por malícia. Porque você teve tanta simpleza que você nem passou pecado pela sua cabeça, né? Então você merece. Curioso, né? Tá pregando justamente que não deve ter nenhuma espécie aí de vaidade que excessiva vai te impedir de entrar no céu, de avareza, de intenção de enriquecer. A gente já vai olhar para isso de uma outra forma também, a gente vai ver. O sapateiro. Perfídia. O sapateiro aí estaria sendo condenado, né? Porque ele é um sujeito muito pérfido, porque ele é um sujeito muito aí desvirtuado, no caso. Enfim, olha só, vamos ver esse trecho aqui que vai representar bem. Diabo, tu roubaste em 30 anos o povo com a tua mestria. Embarca, esta barca é para ti, que há já muito que te espera. E o sapateiro, quantas missas eu ouvi, não me hão elas de agora prestar? Elas não vão valer nada agora? E o diabo, ouvir missa, depois roubar, é caminho para aqui. Tá aí justamente fazendo uma crítica a essa incoerência, né? Fugiu a palavra agora, enfim. Mas eu vou pegar, né? Então esse sapateiro é esse sujeito hipócrita, isso, olha só.
Vamos lá, o frade, olha só, então um membro da igreja. E é o seguinte, luxúria, talvez aí seja o personagem mais criticado. Lembra que eu falei lá que o Gil Vicente critica membros da igreja? Não quer dizer que ele vai criticar com a força que ele critica os membros da igreja, não quer dizer que ele vai criticar e a instituição religiosa em si, certo? Ele teve uma formação medieval, né? E aí esse frade ele vai com uma mulher agarrada pelos braços, que seria uma amante sua, né? Apesar de ter feito em vida o voto de castidade, de não se relacionar com ninguém, certo? E aí o diabo diz o seguinte: fizeste bem que é formosa, mas não vos punham lá grossa, não censuravam ele, no vosso convento santo? E o frade diz: eles lá fazem outro tanto. E o diabo: que coisa tão preciosa. Entrai, padre reverendo, né? Curioso, né? O frade chega lá, então, né, com sua amante, apesar de ter feito o voto de castidade, e aí o diabo diz: nossa, mas que coisa formosa, né? Bonito. Voto de castidade, né? Nada. Aí ele diz assim: mas lá no seu convento, eles não te censuravam? E aí o frade, né, o padre diz: pô, é tudo parça lá, faz tudo igual, entendeu? E aí o diabo: ah, que delícia. Certo? Vê bem, a crítica está recaindo fundamentalmente sobre os membros da igreja, né, que não respeitam o voto de castidade que fizeram, que tem uma tremenda luxúria. Beleza? E aqui a Brígida Vaz, a alcoviteira, né? Aqui agencia ali uma casa de prostituição. Luxúria e avareza seriam os motivos de ela estar sendo condenada. Beleza? Vê bem, né? Até agora só o parvo, nem o frade, nem o padre se salvou do inferno. Só o parvo, o tolo, o simples, o que, enfim. Vamos lá. A Brígida: peço de joelhos, pensais que trago piolhos, anjo de Deus, minha rosa. Eu sou aquela preciosa que dava as moças aos molhos, a que criava as meninas para os cônegos da sé. Passai-me por vossa fé, meu amor, minhas boninas, óleo de perlinha fina. Eu sou apostolada, de apóstola, angelada e maritizada, e fiz coisas muito divinas. Santa Úrsula não converteu tantas raparigas como eu, todas salvas pelo meu, e nenhuma se perdeu. E graças àquele do céu, que todas acharam dono. Pensais que dormia sono? Nem ponto se me perdeu. E aí o anjo diz: ora, vai além embarcar, ali não estarás a importunar, né? Ela então no caso, tipo, hoje nem se presta, né, a uma discussão. Ele só teve luxúria, teve avareza, aqui não entra, vai pro inferno. E olha só, sobre o judeu. Olha só, gente, vamos ver esse trecho aqui, ó. Judeu teria sido morto numa festa, né? Aqui é um trecho, né, de uma anotação que foi retirada. Ela foi retirada, né, do jeito que estava lá no texto da anotação, da edição atualizada, então dessa outra edição que eu falei, né, que é de onde eu tirei esses trechos, que é a edição com um vocabulário tipo, atualizado também, com uma grafia atualizada e tal. Da edição atualizada para a grafia do português corrente pela equipe da Luso Livros. E eu não encontrei aí as informações sobre ano de edição, mas o arquivo vai estar no Drive também, beleza? E nessa anotação diz o seguinte, ó: o Gil Vicente trata essa figura com um grande antissemitismo, né, que é o ódio ao povo judeu, aí, no caso, sendo até repudiado pelo próprio diabo. Mas à época,
Tal como em muitas situações ao longo da história mundial, havia efetivamente um grande ódio contra o povo judeu, incitado sobretudo pela Igreja Católica. O judeu era sempre visto como uma pessoa de mau caráter, ganancioso, rico por ser corrupto e fraudulento. O fato de um judeu ter sido morto por uma multidão em determinado sítio seria algo possível de ter ocorrido. De fato, de ele estar, então, se baseando num algo que realmente teria acontecido, né? Teria ocorrido. E esse é o ponto, né? A gente vê bem esse viés aí ideológico do preconceito, do antissemitismo, né? Que o Gil Vicente acaba registrando bastante. Vocês peguem para ver o trecho inteiro lá. Ó, mas vamos para esse trechinho aqui. Diabo, vamos, demos a vela, e vós, judeu, ireis à toa. Né? Aqui, ó, entende-se que não é permitida a entrada em nenhuma das embarcações. Outras interpretações possíveis aqui, que depois de muito insistir, o judeu tenha enfim conseguido acesso à barca do inferno. No entanto, ireis à toa pode significar, além de ir à barca de qualquer maneira, andar a vaguear por aí, algo que remete ao mito do judeu errante. Olha só, isso aqui. Sujeito que por castigo, né, foi negada a morte e a entrada, tanto no céu como no inferno, e que anda a vaguear pelo mundo até o fim dos tempos. Isso aí é justamente, até essa recorrer, né, a esse mito aqui do judeu errante, é justamente a representação, a expressão fortíssima aí do antissemitismo. Né? Que é assim, porque tem uma crença, né, diferente, uma compreensão de um mundo absolutamente diferente, né, justamente, e por que, né, a igreja católica, justamente, né, como não podia ser diferente, pregava que aquilo que ela colocava era o que havia de mais certo, de mais correto na compreensão de mundo, certo? Justamente por causa disso, e porque o Gil Vicente teve uma formação medieval, né, e faz todo um texto aí, derivado de uma ética cristã, da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Justamente por conta disso aí que tem essa representação, então, né, marcada pelo antissemitismo, certo? E que é representado justamente por essa imagem, né, que provavelmente aqui nesse "e vós, judeu, ireis à toa", essa imagem provavelmente aí desse mito aqui, né? Do judeu que não pode nem ir para o céu, nem ir para o inferno e que vaga eternamente, certo? É que sois muito ruim pessoa, olha só, que o diabo diz, né? Levai o cabrão na trela. Então a gente vê, tipo, uma marca fortíssima aí do antissemitismo. E aí tem o corregedor e o procurador, né, também, que ele é que é marcado aí por avareza, né? Eles aceitavam subornos, né, e executavam dessa forma muito mal as leis. E aí o diabo diz: quando éreis ouvidor, non accepistes rapina, que significaria, né, não aceitaste suborno, pois ireis agora a bolina, a vela, onde a nossa pessoa for. E que isca é esse papel para um fogo que eu cacei? Isso aqui então a gente vê aqui, né, um uso do latim recorrente. O português arcaico, né, ele era muito próximo do latim, e todas as missas de domingo também eram assistidas em latim. E aí, tipo, justamente por isso, né, essas características do período aí permitiam um razoável entendimento pelo público em geral. Ainda hoje, assim, a gente vê algumas manifestações, né, que utilizam, né, na hora de fazer rezas, enfim, utilizam de termos em latim. Quando a gente vê ora pro nobis, por exemplo, né, ora por nós, tal. E aí aqui tem um enforcado, né, outro personagem. E aí, nesse sermão vitatório, ele não teria levado a sério as palavras de salvação, posto que, por isso, não se salvou e não pôde ingressar na barca do paraíso. Vamos ver em texto aqui. O enforcado.
E disse que Deus quisera de ser eu enforcado, e que fosse Deus louvado, pois em boa hora eu nascera, e que o Senhor me escolhera, e que por bem vi os beleguins. Pelo seu bem, ele foi levado aos oficiais da justiça, e com isto 1000 latins. Esse 1000 latins aqui significaria justamente 1000 discursos jurídicos, religiosos, enfim, que eram comumente feitos em latim. Muito lindos feitos dissera. E o diabo diz: dava-te consolação isso ou algum esforço? E o enforcado, aquele com a corda ao pescoço, de muito pouco serve a pregação, e apenas leva a devoção de que há de voltar a jantar. Mas quem há de estar no ar, há de ser pendurado pela forca. Aborrece-se com o sermão. Justamente ele não teria levado a sério, os sermões ali que estaria ali naquele momento derradeiro dele, de morte. E levar a sério como? Tô indo ser enforcado, Seria mais ou menos esse sentido. E aí o diabo entra no batel, que é o inferno, hás de ir. Beleza? E aí, pessoal, percebemos então até agora que só o parvo, Só o parvo foi pro céu. Mas agora a gente entra aqui, no último personagem, que na verdade são 4, que são os 4 cavaleiros. Beleza? Eles iam às cruzadas, que é o que designa, qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. Certo? Dizia-se então que em nome de Deus, o que na verdade estava sendo feito em nome de uma dominação da Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Então assassinavam povos considerados inimigos da Igreja, da coroa e, portanto, na interpretação deles, inimigos de Deus. Era assim que se interpretava. Beleza? O que se motivava essas cruzadas. Então olha só, trecho, o diabo. Entrai cá, que coisa é essa? Que eu não consigo entender isso? Cavaleiros. Os cavaleiros dizem assim, olha só: quem morre por Jesus Cristo não vai em tal barca como essa. Voltam a prosseguir cantando no seu caminho direitos à barca da glória. E assim que chegam, diz o anjo: ó cavaleiros de Deus, por vós estou a esperar, que morrestes a lutar por Cristo, Senhor dos céus. Sois livres de todo mal, mártires da Santa Igreja. Que quem morre em tal peleja, quem morre em tal luta, merece a paz eternal, a paz eterna. E assim embarcam os 4 cavaleiros para o céu. Mataram um monte de gente, destruíram, muitas, famílias, destruíram. Mas tá tudo bem, porque se foi aí então em nome de Deus, então tá tudo bem, tá tudo certo, tá perdoado, entendeu? O que eu quero chamar a atenção para isso, gente? Bastante importante que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a gente viu aí um texto que é um auto de moralidade, que discute bastante essa questão moral, essa questão ética, enfim, a questão dos costumes, E é um texto que parte de uma ética, de uma moral, beleza? Da Igreja Católica Apostólica Romana. O Gil Vicente teve uma formação medieval. E aí a questão é a seguinte: se a gente olha, quem é que foi digno de entrar na barca do céu? Foram então o parvo e os cavaleiros. Quais são os motivos que fizeram eles serem dignos de entrar na barca do céu? O parvo, por quê?
Ele é um sujeito simples, é um sujeito bobo que sequer passaria, né, na mente a ideia de pecado, certo? Então, por maldade, ele não errou, ele não cometeu pecado nenhum. E eu queria pontuar aí que isso tem um papel muito forte, né, quando isso está sendo encenado, né? Lembrando, isso é feito para ser encenado, né? Quando isso está sendo encenado, a gente vê que tem vários momentos aí que são momentos engraçados, né? O Gil Vicente tinha muito essa postura de fazer um texto que justamente por ser engraçado, mexia, né, ali com os afetos, prendia atenção e tal, mas ao mesmo tempo estabelecia uma crítica forte, certo? Aos costumes. Beleza? E aí, imagine você assistindo a isso, sendo encenado, né? É claro que isso vai deixar uma marca no seu entendimento das coisas, no seu entendimento de mundo. No mínimo vai mexer com você, certo? E aí a questão é essa, né? Que no momento em que o Papa está sendo um dos únicos que está indo para o céu, por quê? Porque é simples. Olha só, o que vem junto com essa simplicidade, com esse não apego às coisas materiais? Na maioria das vezes vem também uma certa miséria, vem também tipo um não questionamento, vem também aceitar-se submisso, né? Uma coisa importante aí para a manutenção daquela ordem, certo? Daquela ordem, né, em que eticamente a Igreja Católica Apostólica Romana imperava, certo? O rei, beleza? Os nobres, não é? Então aí tem também uma dimensão social de controle bastante importante que essa obra repercute, né? Essa obra literária, olha só. Lembrando lá das nossas primeiras aulas sobre diferentes papéis da literatura, da arte, pô. Né? E aí, quando a gente chega nos 4 cavaleiros, e tem justamente, os caras cometeram assassinato, mataram, né? Mas qual que é a justificativa? A justificativa é que, mataram, mas foi em nome de Deus. Foi em nome de Deus, então tá tudo certo, né? Lembrando que a Igreja Católica se coloca aí como uma ligação direta entre a humanidade de Deus, beleza? E o divino. Se ela se coloca dessa forma, então chega um momento que justamente ela começa a lidar com as intenções, com os costumes, com, enfim, tudo que tem a ver com o ser humano e colocando em cima de Deus, saca? Colocando em cima da ideia de Deus aí, nesse caso. Certo? Então e é muito curioso a gente pensar que esse texto foi feito também no momento em que as cruzadas estavam muito em alta, certo? Estava acontecendo muito fortemente, né? Então aquele movimento todo de dominação, de expansão, né? E intenção, né, de dominação aí dos ideais cristãos, né? Mas da Igreja Católica, certo? Então isso acaba servindo também a ideais políticos, né? Se o rei está precisando de gente para ir para as cruzadas e você coloca num alto, né? Você coloca num texto que vai ser representado, que portanto vai ser bastante forte também, né? Um texto bem feito, representado e tudo mais, que vai mexer com as pessoas. Você coloca que os cavaleiros que mataram, mas tem um lugar garantido no céu porque foram em nome de Deus, né? Enquanto na verdade estavam indo em nome da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então você vai ter aí uma maior aceitação, vai ser mais tranquilo, né? De ter mais gente indo aí para as cruzadas. Beleza? Então é isso, essa é uma obra bastante importante da gente tá tendo essa boa noção aí, né? Breve, mas boa. Eu acho que esses textos são bastante representativos do que é cada personagem, beleza? Tendo a oportunidade, pega para dar uma lida, para ver, enfim, também. Mas esse resumo, esses trechos aí também vão estar, né, num arquivo no Drive, beleza? E é isso, qualquer coisa, chama e é nóis.
bons estudos e até mais, pessoal.